Olá, eu sou Leandro Apolinário, sou médico oncologista clínico do CEQIP e responsável pelo ambulatório de aconselhamento genético em síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Dando continuidade a algumas perguntas respondidas no primeiro vídeo, vamos continuar abordando o tema aconselhamento genético. O aconselhamento genético é, na verdade, um procedimento em que o paciente ele vem ao médico responsável por fazer esse aconselhamento. O médico pode ser um geneticista ou um oncologista clínico que tem especialização em aconselhamento genético em síndromes de predisposição hereditária ao câncer, e nessa consulta o médico fará toda uma anamnese da história pessoal e familiar dessa pessoa, focando especificamente nos parentes que tiveram câncer, no tipo de câncer que o paciente teve, qual a idade de início e qual os subtipos específicos dos outros cânceres nas pessoas da família desse paciente. Além disso, outras informações a respeito de chances de ter câncer, alguns cálculos e estimativas de risco feitos para o médico para detectar o risco do paciente ter um câncer, bem como aconselhamento pré-teste em relação aos principais genes envolvidos em determinadas síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Especificamente, alguns profissionais podem realizar o aconselhamento genético. Os mais aptos são o geneticista clínico e algum outro profissional, como um oncologista clínico, que tem uma experiência na área de aconselhamento genético. Esses seriam talvez os dois principais profissionais que possam esclarecer o paciente a respeito do procedimento do aconselhamento genético. Em relação aos genes envolvidos em determinadas síndromes hereditárias, isso vai variar muito a depender do câncer que o paciente teve. Por exemplo, uma paciente que tenha câncer de mama na família e nela própria, os genes são diferentes, por exemplo, de um paciente que teve um câncer de cólon. Da mesma forma, é diferente do gene encontrado naquele paciente que teve um câncer de tireoide. Enfim, os principais genes dependem, então, dos tipos de câncer que ocorreram. Por exemplo, no câncer de mama e no câncer de ovário, os principais genes envolvidos seriam os genes BRCA1 e BRCA2. No câncer de cólon e reto, os principais genes são os genes MLH1, MSH2, PMS2, MSH6, bem como outros genes menos frequentes. No câncer de rim, por exemplo, o gene da doença de Von-Hippel-Lindau e assim sucessivamente. Então, os diferentes tipos de genes, os vários genes, serão vistos em diferentes síndromes genéticas, e para cada síndrome genética nós procuramos genes específicos. Esses genes eles são detectados através de exames, de testes genéticos que podem ser feitos através do sangue ou através da saliva. Exatamente, existem kits que podem ser feitos por exame de sangue e kits que podem ser feitos por saliva. Quando nós falamos de síndromes de predisposição hereditária ao câncer, nós falamos de genes que podem estar envolvidos nessas doenças hereditárias. Quando nós falamos de um paciente que teve câncer e que tem um gene que está causando essa doença, nós dizemos que esse paciente ele é um paciente portador de determinado gene. Mas quando, por exemplo, numa família temos outras pessoas que não têm câncer, mas que têm esse gene, essas pessoas elas podem desenvolver o câncer porque eles têm esse gene. Não necessariamente essas pessoas vão desenvolver o câncer, mas o fato de elas terem um determinado gene aumenta o risco e a probabilidade dessas pessoas desenvolverem o câncer. Então, mesmo pessoas numa mesma família que não tenham câncer, essas pessoas sim podem ter genes que aumentam o risco de ter o câncer. E essas pessoas são o que nós chamamos de portadores assintomáticas. Daí a necessidade de se fazer aconselhamento genético e de nós procurarmos a pessoa que tenha câncer, porque essa pessoa
ela vai servir como um sinal, um alerta dentro de uma família na qual outros membros dessa família podem ser portadoras assintomáticas desses genes. Se você tem alguma dúvida a respeito do aconselhamento genético e suas indicações, procure um médico especialista em aconselhamento genético e faça uma avaliação.